Eu queria também abordar, senador Jorge Viana, uma questão que é muito relevante para o nosso Estado, para o Brasil inteiro. É preciso grandes ações e políticas realmente estruturantes para conter o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, qualificou como mini-crise econômica. O momento vivido pelo Brasil, sobretudo com o aumento das dívidas ou das dúvidas sobre câmbio e inflação, exige do governo federal políticas que proporcionem ambientes prósperos, favoráveis com a atuação de empresas mais competitivas, investimentos maiores, geração de renda e emprego e produtos e serviços de elevada qualidade para as diferentes necessidades dos consumidores. Os caminhos para dinamizar a economia, proporcionar ganhos de produtividade e, consequentemente, ampliar a qualidade de vida das pessoas são obrigatoriamente o da ampliação de investimentos, do acesso ao financiamento sustentável e do fortalecimento das instituições públicas, privadas, como bancos oficiais e agências reguladoras eficientes, confiáveis e transparentes, ágeis, sobretudo. O contrário disso é jogar de modo irresponsável contra o ambiente de negócios no país, muito necessitado de estímulos. Aliás, tivemos hoje pela manhã a presença do presidente do BNDES na CAI, Luciano Coutinho, dando um panorama da economia. Há, claro, de parte do governo, um cenário otimista, uma crença de que há, sim, possibilidade de crescimento, inclusive da participação do banco nos investimentos de logística que são tão necessários ao país. É preciso continuar essa relação com o Congresso Nacional e, particularmente, ao Senado, e o presidente Lindbergh Farias promoverá um breve encontro do presidente do BNDES para uma conversa mais aberta e mais franca, livre das limitações que temos quando há uma transmissão e também pela escravidão ao tempo numa audiência pública. Assim é que também nós não precisamos entender que não adianta ser otimista sobre os rumos da nossa economia sem concentrar um esforço enorme, inclusive do setor público, para que as empresas mantenham seus planos de atuação e de investimentos em nosso país. Nessa audiência de hoje, como eu disse, na Comissão de Assuntos Econômicos, que foi proposta por mim, o Dr. Luciano Coutinho negou prejuízos e perdas ao Banco de Fomento e à BNDES Par, Sociedade Gestora de Participações Sociais, a holding do BNDES, mesmo após os investimentos recentes no grupo EBX do empresário Eike Batista. As enormes perdas das ações do grupo nas empresas X, na avaliação do BNDES, não afetaram as garantias do banco. Assim, também esperamos, mas é preciso esperar certamente o resultado do balanço da instituição para avaliarmos exatamente essa circunstância. Por enquanto, esse foi o termo usado pelo presidente Luciano Coutinho. Não há problemas nem impactos negativos ao Caixa do Tesouro, ou seja, ao contribuinte. Ainda assim, a minha sugestão é de cautela e de muita atenção e vigilância, sobretudo porque muitos investimentos em infraestrutura, como o programa de investimento em logística, dependem do câmbio para serem viabilizados. Além disso, dados divulgados pela imprensa neste final de semana mostram que muitos empreendedores estão sendo obrigados a cortar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que são essenciais para a modernização da economia e geração de mais renda e emprego, para gastar enorme quantia de recursos com assessoria jurídica especializada para entender a complexa estrutura pública de normas, licenças, registros e documentos. A insegurança jurídica e a excessiva burocracia proporcionadas pelo adormecimento do setor público são apontados como as maiores barreiras ao desenvolvimento do ambiente empreendedor do país. São sucessivas e inúmeras solicitações que travam o desenvolvimento de importantes empreendimentos. Cito o exemplo de uma simples limitação que afeta enormemente a atividade turística e de serviços de bares e restaurantes do país. Faz 3 meses que representantes do setor hoteleiro tentam, sem sucesso, marcar uma audiência com a ministra-chefe do Gabinete Civil para tratar do marco legal que rateia as gorjetas oferecidas aos trabalhadores do setor de serviços. Como é sabido dos senhores, é tradição no Brasil os 10% da gorjeta para bares, restaurantes e hotéis. Nem sempre esses recursos vão para o bolso dos garçons, como esperam os clientes. Por isso, tramita aqui o projeto de lei 57 na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que deixa mais claro o rateio deste valor. A proposta já aprovada na Câmara não torna a cobrança obrigatória, mas
Deputados estabelece que os 10% façam parte da contribuição previdenciária e do cálculo para a aposentadoria. Pela proposta, 80% do valor extra pago pelos clientes deve ser repassado integralmente aos funcionários. Os outros 20% poderão ser descontados do pagamento de encargos sociais e previdenciários pelos empresários. Na prática, a carteira do trabalho do empregado deverá trazer, além do salário fixo, o percentual recebido de gorjeta. Caso a cobrança seja suspensa, o empresário deverá incorporar o valor pago ao salário do empregado pela média dos últimos 12 meses. Segundo o projeto, todos os envolvidos nessa cadeia, copeiros, cozinheiros, ajudantes de serviço em geral, também devem entrar no rateio da gorjeta. Já os percentuais a que cada trabalhador terá direito deverá ser acertado por acordo coletivo pelos respectivos sindicatos. O projeto determina também que os sindicatos criem uma comissão para fiscalizar os repasses, além de multa de 1/15 com base na média diária da gorjeta para aquele empresário que não fizer o pagamento corretamente. O objetivo é evitar as fraudes. Concordo que seja necessário haver justiça na repartição dos recursos das gorjetas. O que não pode ocorrer é uma sobrecarga de custos para os empreendedores. Tem que fazer equilíbrio. Lei boa, senador Jorge Viana. Vossa Excelência foi governador lá do seu Acre e sabe. Então, a lei boa é aquela que é equilibrada, que os dois lados tenham que ceder um pouco para que a gente possa compatibilizar interesses relevantes. Custos excessivos são um tiro no pé na economia, pois em vez de renda e emprego, geram mais dificuldades e limitações, resultando em mercado de trabalho menos vigoroso e renda escassa. Já está acontecendo em relação à lei das domésticas, que foi extremamente um avanço necessário, oportuno. Porém, a reação do mercado do trabalho está sendo negativa em relação à legislação, embora ela ainda não esteja definida, mas isso já está provocando um nível de desemprego. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para resguardar os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, criar esse ambiente para aumentar o trabalho. Um outro importante caso de clima adverso aos empreendedores. Uma fabricante de medicamentos para a medicina molecular de São Paulo, tendo com sócios no Rio Grande do Sul. Há 3 anos, essa empresa tenta registrar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um produto reagente usado para exame do coração. O medicamento tem um preço competitivo no mercado internacional e o interesse de compradores estrangeiros. O reagente da empresa custa R$ 110, aproximadamente $45. No mercado internacional, o mesmo produto é vendido por $350. Mas sem o registro, a empresa, que também é fornecedora para hospitais públicos brasileiros, fica impossibilitada de exportar. A Anvisa já criou um cadastro eletrônico para tentar acelerar o registro desses genéricos. É preciso reduzir o prazo de concessão de licenças de 24 para 6 meses a todos os medicamentos. A meta precisa se tornar um objetivo palpável para que realmente seja alcançada e a criação de um ambiente mais propício aos empreendedores. Como temos senadores inscritos, eu não quero me alongar aqui, meu caro presidente, faltando muito pouco tempo para falar. Poderia falar também na questão da NTT, dos problemas estruturais, mas gostaria que o meu pronunciamento fosse dado como lido na íntegra, caro presidente, senador Jorge Viana. Esta era a minha consideração, ao qual eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigada.